Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao dia de campo do 10º Simpósio Nutripura. Hoje aqui na oficina, a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Quem vai ministrar é o Lainer Leite e o Leandro Martins. Se você tiver alguma dúvida durante a transmissão, por favor, coloque aqui no chat do YouTube que a gente tem um corpo técnico a postos para responder todas as suas dúvidas. Bom proveito! Queria desejar aí a todos um excelente evento e dizer que é uma satisfação receber todos vocês aqui. Pessoal, o tema nosso desse ano é pecuária ontem, hoje e amanhã. E o que nós gostaríamos de trazer de lição com relação a isso? Pegar algumas informações do passado, outras informações do presente e tentar prever o futuro. Mas de uma forma diferente, de uma forma ativa, de que a gente possa prever e construir e não esperar o futuro. Então a gente vai trocar ideias sobre o passado, presente e também o futuro. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução dos últimos 30 anos da pecuária. Nós tínhamos na década de 90, 190 milhões de hectares destinados à pecuária de corte. Hoje, esse número está próximo de 160 milhões. Ou seja, nós liberamos 30 milhões de hectares para outras culturas que usem o solo como recurso natural. Em contrapartida, nós saímos de produção de temos uma lotação de 0,8 e saímos de uma produção de 1,5 para mais ou menos 4,1 arroba por hectare. A gente sabe que tem muito para evoluir nesse número, mas mostra uma evolução significativa nos últimos 30 anos, praticamente triplicando essa lotação. Como o número base era muito baixo, então esse 300% chama a atenção. E o que nós gostaríamos de mostrar aqui para vocês? Alguns cenários possíveis, praticáveis que a gente tem hoje e mostrar para vocês que fazer isso pode ser uma opção, mas passa por uma série de ferramentas disponíveis no mercado para que a gente consiga fazer isso e ter sucesso. A gente sabe que a pecuária nos últimos 30 anos evoluiu muito, especialmente em genética, nutrição, manejo, gestão e reprodução. E a TF é uma realidade hoje e ela não tem volta, e isso a gente não tinha 30 anos atrás e mudou completamente as fazendas de cria. Aqui eu mostro para vocês 4 cenários possíveis. Nós temos aqui a consultoria do Terra, que é uma empresa que faz consultoria em gestão de propriedades. Elas têm mais ou menos nesse levantamento aqui 178 fazendas diferentes, porque elas já entenderam a necessidade de fazer gestão e gestão eficiente, e a gente gostaria de apenas mostrar para vocês a diferença entre esses cenários. Aqui o objetivo não é mostrar que uma é melhor do que a outra, e sim mostrar as diferenças entre elas e o que é possível fazer dentro da pecuária. Observando aqui a média das 176 fazendas que fazem recria e engorda, nós temos no Terra uma lotação de 1,32, nós temos 2 referências de clientes da Nutripura, que nós vamos preservar o nome, que tem de 1,28 e 1,48 UA por hectare, e o Centro de Pesquisa 2,28 UA por hectare, falando de pasto, essa é a lotação. A primeira dificuldade que a gente tem, mesmo em fazendas intensivas, é você aumentar muito esse número aqui de lotação, porque a gente tem um período de estacionalidade de produção muito forte aqui no Centro-Oeste e aqui no Mato Grosso. Ou seja, temos altas lotações nas águas e temos pouca lotação na seca. Isso só é corrigido graças à lotação, graças à suplementação. E aqui a gente mostra diferenças de MD a pasto durante a safra. 450 gramas, 420, 536, 720 gramas de GMD a pasto, todo santo dia numa fazenda, numa safra. E aqui a gente só consegue entender se isso é muito ou pouco quando a gente faz o nosso próprio número. Nós tínhamos um cliente que quando levantou esse número, ele tinha confinamento e o resultado dele era 290 gramas. Ele falou assim, não, isso não é verdade. Eu não acredito nesse número. Mas depois ele olhou e viu que tinha número. Ele tinha quase 8 mil bois castrados e esses bois estavam gordos em maio, mas o preço não estava bom. Esses bois passavam a seca inteira dentro da fazenda, entrava na seca com 23 arrobas, saía da seca com 20, 21, 19 arrobas. Ou seja, esse gado prestava um desserviço pensando em produção, mas fazia parte da estratégia comercial dele. Tudo certo, a gente respeita, mas o número é justamente para incomodar as pessoas. E a gente sabe que números como esses não são fáceis de alcançar. Quando vocês analisarem esses números, vocês vão ver isso. Nós estamos falando só de pasto o ano todo. E gera produção, diferentes produções de 10 até 28 arrobas por hectare, nesses sistemas diferentes aqui de produção, passando por uma de 9 e uma de 13. Nosso objetivo aqui não é mostrar para vocês e sair de uma base que produz 4 arroba por hectare e ir para uma fazenda que produz 28, 30, 40 ou 50, não.
é mostrar os caminhos que a gente tem para poder fazer isso. Esse é o nosso objetivo aqui. E aqui outra coisa muito importante que influencia no resultado de uma fazenda é o desembolso, tanto cabeça mês quanto por arroba produzida. E as fazendas gastam diferentes aqui. De 81 aqui a média do terra, 61 a fazenda A, 90 a fazenda B e 102 essa fazenda aqui que a gente está mostrando para vocês. O desembolso por arroba produzida, que tem o desembolso e a produção, saindo aqui de 129 no cliente A, 150 no cliente B e 146 aqui no Centro de Pesquisa Nutripura. E o que mostra, a primeira coisa que chama atenção é, essa fazenda ganha um pouco menos, mas produz arroba com custo um pouco menor. E o que vale a pena dizer aqui é, não adianta comparar a sua fazenda com a do vizinho, etc, etc. Compare a sua fazenda da safra atual com a safra anterior. Se você fizer melhor, corrigir os erros da safra anterior, você vai ter um resultado melhor, seja em lotação, seja em desempenho e muito provavelmente em desembolso por arroba produzida. Passando para a parte de terminação, todas essas fazendas aqui são compiladas com recria e terminação em confinamento. E também temos diferentes cenários. A média com 1,546 kg, 1,500 kg, 1,500 kg e 1,573 kg aqui no Centro de Pesquisa. Mas isso não quer dizer muita coisa. Essa conversa de GMD já foi conversa do passado. Conversa de padaria, conversa de boteco. O que nós temos que falar aqui são os indicadores que dão resultado, que dão rentabilidade dentro do confinamento. E nós estamos falando de fazendas que entram com confinamento com peso muito parecidos, que têm ganhos de carcaça também muito parecidos, só que tem uma diferença muito grande. Uma fazenda que deixa seus animais 96 dias, 160 dias, 150 dias e 115 dias. E isso aqui muda completamente a produção por animal. Nós estamos falando de 7 arrobas por animal confinado, praticamente 11 e praticamente 9 arrobas. E aqui, novamente, a gente não está falando quem está certo e quem está errado. Essas pessoas fazem isso com alguma clareza, com alguma estratégia, porque senão não deixaria esse animal com 158 dias. Esse animal ele precisa ter genética e você precisa estar muito bem posicionado com insumos. E aqui o que a gente quer mostrar é isso. As diferenças, porque isso lá na frente vai gerar desembolso por arroba produzida, esses aqui gastaram mais, só que produziram muito mais. E quando você percebe a diferença de preço de venda, as margens podem mudar muita coisa na análise dos indicadores. A gente sabe que quanto mais tempo fica no confinamento, os indicadores de eficiência, eles pioram. Está tudo certo, isso está na literatura, a gente sabe disso. Mas o cliente está avaliando o que é o melhor, o que deixa mais resultado no bolso dele. Passando aqui para esse outro slide, quando a gente pega a associação de pasto mais confinamento, a gente chega ao fechamento das fazendas. Nós temos aqui uma produção a nível de Brasil pela BIEC aqui, uma lotação a nível de Brasil de 0,88, um GMD de 303. Lembra que eu comentei com vocês que esse número aqui assusta muito? Quando a gente fala 453, 420, fala, meu gado ganha 700 gramas. Muita gente tem gente que ganha 700 gramas, de novembro a maio, a gente sabe disso. Mas se o cara não ganhar nada na seca, 700 gramas nas águas e 0 na seca, isso vai jogar para alguma coisa muito próximo de 500 gramas, 490 gramas que nós estamos mostrando aqui. Um GMD então de 303 gramas e essa produção de 4,2 arroba por hectare. A média do terra 1,5 UA, ou seja, já tem um acréscimo, já tem uma lotação um pouco melhor. Um GMD global, pasto mais confinamento, ao redor de 570 gramas, ou seja, você tem pasto aqui falando em torno de 453 e a terminação desse pessoal está elevando esse número para aqui a 74 gramas. Um sistema com 680, 640 e aqui na fazendinha 1 kg por animal por dia. E isso só é possível por muito ganho de peso no que vocês vão ver para baixo, áreas intensificadas, com bastante adubo e com bastante suplementação. E os meninos vão mostrar para vocês o desempenho que a gente tem ao longo das últimas safras e desempenho alto também em confinamento. Então você tem um GMD global alto aqui, ao redor de 1 kg por dia. As produções saindo de 4 arrobas por hectare, passando por 17, 24, 18 e chegando a um potencial, que é o que a gente desafia o sistema aqui, de 75 arrobas por hectare, falando de uma fazenda que faz recria e engorda. Nosso objetivo aqui não é trazer pessoas do 4 para o 75, é basicamente mostrar que existe esse potencial de evolução dentro da pecuária. Resultados dessas fazendas, mostrando para vocês, elas têm diferentes perfis de desembolso. Resultados da fazenda, quando a gente pega a safra, essa safra é de julho a junho, sem efeito de mercado, de R$ 820 por hectare, R$ 2.000 por hectare, R$ 1.700, R$ 2.400 por hectare. Aqui a gente começa a direcionar e a nossa estratégia, o nosso planejamento do sistema de produção, ele passa exatamente por isso. Essas fazendas, elas começam a safra sabendo
para onde elas vão ao final. Não é uma correção de caminho ao longo do caminho. A gente não vai descobrir o que a gente vai chegar, onde vai chegar no mês de dezembro. Não. A gente descobre no primeiro dia da safra, a gente já tem essa perspectiva e a gente monta, constrói tudo isso daqui. E essa análise sem efeito de mercado, quando a gente analisa o inventário do gado no primeiro dia e no último dia da safra, a gente utiliza ele a média mensal dos 12 meses. E isso diminui o impacto da variação da arroba quando você tem flutuações durante o ano. Então, é o que a gente mais analisa, porque é o que a gente faz da porteira para dentro. Quando a gente analisa o resultado com efeito de mercado, principalmente nos últimos 2 anos, que nós tivemos um acréscimo muito grande de preço de arroba, esse inventário é precificado no primeiro dia da safra, com a sua categoria, e no último dia da safra. Então, se você pegar no primeiro dia da safra, você está falando de boi gordo de R$250 e no final R$350, muda completamente. Quando é sem efeito de mercado, eu pego 250 em julho, 260 em agosto, eu vou fazer na média dos 12, ou seja, eu tampono essa diferença. E o com efeito de mercado não, além do resultado que eu tenho de preço de venda, menos o custo de produção, eu tenho esse efeito de inventário, e é por isso que saiu nesses últimos anos com resultados muito bons, muito acima da média da pecuária, de R$3.700 aqui na média dos clientes do Terra, de 178 fazendas, praticamente R$6.000 na fazenda do cliente A, R$4.500 na cliente B e R$10.000 aqui na fazendinha. Pessoal, nós estamos falando de um cenário que a arroba valorizou. Da mesma forma que essa análise com efeito de mercado, ela é beneficiada quando a arroba valoriza. A gente já teve casos aqui em 2017 que a arroba caiu, nós tivemos esse efeito ao contrário. Então a gente prefere trabalhar e fazer toda a estratégia nessa análise sem efeito de mercado. Aqui seria se a gente comprasse todo o gado no primeiro dia da safra e vendesse todo o gado no último dia da safra e saísse da atividade, só para vocês entenderem. O impacto que a gente tem dessa produção, saindo de 4 arrobas para 75 arrobas, 4 arrobas por hectare alimentam 1,7 pessoas no Brasil, com um consumo per capita de 36,39 quilos por habitante. O que a gente produz aqui no centro de pesquisa daria para alimentar 31 pessoas. E é aqui que a gente fala que a gente tem ferramentas para que a gente possa hoje diminuir ou zerar o desmatamento, e vocês vão ouvir sobre isso ao longo de todo esse evento. Existe ferramenta de manejo, ferramenta de tecnologia, seja de insumos, seja de suplementação, que permite a gente fazer isso hoje, e se precisasse, colocasse o gado do mundo inteiro, basicamente nessa área que nós estamos falando aqui do Brasil, porque o potencial nosso é muito grande. E qual que é o impacto disso para a gente? Nós estamos falando aqui que isso traz sustentabilidade. Todos nós estamos em busca disso, porque se não existir sustentabilidade, isso não se repete. E as fazendas vão ser vendidas, vão trocar de mão, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é montar uma estratégia, fazer um planejamento para que as fazendas tenham resultados e sejam sustentáveis. Ou seja, o aumento da rentabilidade te traz sustentabilidade econômica. A manutenção da área, a exploração, aumentando a produção, sem derrubar áreas, traz para a gente sustentabilidade ambiental. Vocês vão ouvir bastante também as pessoas falando que nós precisamos ouvir o que o nosso consumidor precisa, o que ele quer, que quem manda nisso na hora de comprar a nossa carne é ele. E a gente precisa cada vez mais olhar com carinho isso, porque se a gente tiver problemas com bem-estar animal, maltratos, a gente sabe que isso causa um impacto muito grande no mercado, e tem muito mais gente para falar mal do que para falar bem. Aumento da demanda de mão de obra no campo, isso mantém as pessoas no campo. A sustentabilidade econômica também traz sustentabilidade social. Ninguém faz preservação ambiental e sustentabilidade social se estiver fechando a safra no vermelho. Então é importante que a fazenda esteja ganhando dinheiro para que ela possa fazer todas essas outras áreas, esses investimentos, para ter esses resultados. E quando que a gente começa isso, pessoal? A gente começa basicamente com o diagnóstico. A gente precisa conhecer a nossa propriedade e saber exatamente onde nós estamos. Se a gente não sabe a nossa lotação, se a gente não sabe o nosso GMD, como nós vamos melhorar uma coisa que a gente não conhece? Não tem jeito. Não tem jeito de a gente melhorar uma área que a gente não conhece. A gente não conhece, muitas vezes, a própria fazenda, porque a gente não tem um mapa da fazenda. Então, é muito difícil você evoluir dessa forma. Então, a gente precisa saber disso para a gente poder evoluir e avançar nos diversos indicadores. Então, aqui é a fazenda, ao lado direito de vocês é toda a parte de terminação aqui da fazenda, e ao lado esquerdo toda a parte de recria, onde vocês vão andar daqui a pouco, mostrando os modos intensificados. Então, com o diagnóstico, eu trago para vocês, a gente chega aonde nós estamos.
E eu mostrei para vocês diferentes cenários para a gente definir no início de uma safra para onde nós vamos. E não necessariamente a gente precisa sair do cenário do Brasil para o cenário do CPN. Aqui a gente desafia o sistema para saber onde ele pode chegar. A gente pode fazer alguma coisa próximo do cenário do Terra, próximo do cenário dos outros clientes, porque a gente mostra que existe uma grande variação de um para outro. Nós estamos saindo de produção de 4,2 para 17 arrobas por hectare. Já é uma evolução enorme. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas evoluções, elas têm desafios e oportunidades. E é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, a gente precisa de um planejamento muito bem desenhado, porque isso gera necessidade de mão de obra especializada e também de algumas estruturas e de caixa. Como começamos? Primeira coisa que a gente tem que fazer, começar a fazer as coisas que já estão dominadas pelas ciências e que não tem custo. Manejar pasto bem feito, não tem custo. Basicamente é utilizar o conhecimento, treinar as pessoas e fazer. Divisão de cerca, esse já tem custo. Mas tem outras coisas, fazer o suplemento na hora certa, não tem custo. Basicamente você só utiliza o que há de conhecimento difundido já por aí. E aí quando a gente começa a trabalhar isso, manejo bem feito, compra de insumos estratégica. Não adianta você intensificar a fazenda pensando em suplementação se você não tiver compra estratégica de insumos. Você vai dar com o buço na água, porque a gente tem 30% de diferença no preço, no custo dos insumos, quando você compra bem e quando você compra em cima da hora. Então a conta hoje ela não fecha, nós estamos num cenário muito mais apertado. Você vai vender seu boi só na semana que seu animal está gordo? Só na semana que seu animal está gordo? Não, a gente vê diferenças no preço de venda muito grandes. 265, 300, 305, 260, a gente sabe que o mercado varia e essa última safra variou bastante. Mas a gente precisa ter um carinho especial para falar de venda de boi. Não só no físico, mas também começar a pensar como que essas outras pessoas estão fazendo para proteger seu patrimônio. Nós estamos falando hoje num boi custando praticamente R$8.000. Não é mais 2.500, 3.000, que eram coisa de 5 anos atrás. Então tem que tomar muito cuidado. A venda estratégica de bovinos é fundamental. Você intensifica, você vende mais. Você tem taxa de desfrute maior. Você precisa trabalhar isso. Um calendário na fazenda com as suas estratégias, seja de suplementação, seja de sanidade, quando você calcareia, quando você compra milho, quando você compra caroço, casquinha de soja, tudo isso está dominado. Qual que é a época de comprar casquinha de soja? É na safra de soja. Vai comprar casquinha de soja em setembro, vai estar mais caro que em janeiro. Você vai comprar milho em janeiro, dezembro, julho ou setembro? Julho, setembro vai estar muito mais barato que janeiro. Normalmente a gente faz isso, então a gente precisa trabalhar dessa forma. Investimentos também que com pouco custo. Nutrição. É usar o produto certo na hora certa. Você vai usar um sal com ureia em novembro? Não faz sentido, o gado não consome sal. Você vai estar com o seu desempenho prejudicado. Pastagem. Você tem uma recomendação para fazer um inseticida. É para jogar 100 ml por hectare. Ah, mas eu vou jogar 40. Será que funciona? Não é jogar dinheiro fora? Será que quando eu estou falando em pastagem, calcarear? Será que quando eu estou falando em pastagem, manejar bem? Será que não tem coisas que a gente pode avançar aqui? Nós temos sim. Medicamento. Qual que é o protocolo sanitário das fazendas hoje? Precisa estar muito bem estabelecido. Ah, eu uso um vermífugo tal, meu calendário tem vacina respiratória, tem clostridiose, tem raiva, etc. Qual a minha mortalidade? Qual o meu índice de problema de casco? Qual o meu índice de pneumonia? Nós precisamos levantar isso porque a gente precisa evoluir. E isso está de graça. A gente precisa de assistência técnica, porque a gente precisa de um apoio, seja de universidade, seja de um técnico, que possa nos ajudar ao longo desse trajeto, na hora de comprar o insumo, na hora de vender o boi gordo, etc. E aí, quando você intensifica para um projeto maior, aí você começa a pensar em investimento em estrutura. Não tem jeito. Você começa a dividir pasto, colocar água, fazer barracão, e é o que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala desse cenário, então, primeira coisa que chama a atenção em quem entra, precisa de caixa. Se você não tiver caixa, você vai ter dificuldade. Então, o planejamento é esse. Você vai ter dificuldade. E a gente não quer vender a facilidade num sistema de produção intensivo. Todo mundo que vem aqui visitar a fazenda, eu falo, isso aqui é bonito, produz muito, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, precisa fazer isso passo a passo e estar estabilizado. Então, precisa ter uma estrutura certa, área de lazer, tamanho de piquete, bebedouro localizado estrategicamente. Então, precisa investir em estrutura quando você faz isso. Estrada, você vai andar com trator, com vagão, tem que tomar muito cuidado. Você precisa de máquina, trator, vagão,
O conjunto desses dois aqui deve custar hoje alguma coisa próxima de 600, 700 mil reais. E se você não tiver essas máquinas, não adianta, na carretinha você não faz mais isso. Mudou muito. Barracão, a compra estratégica de insumos faz com que compra bem quem tem lugar para guardar. O cara só vai vender bem porque ele precisa. Senão ele esperava dentro para vender caro. Não faz sentido. Então você está resolvendo um problema para ele e aí ele resolve um problema seu. Então barracão, o armazenamento é importante. E volta no caixa. Se você não tiver caixa, você não compra na hora certa, você vai comprar na hora errada, você vai falar, mas como que aquele cara ganha dinheiro para isso? Ele está fazendo outra coisa. Reservatório, água, projeto hidráulico, fundamental. Então essas pessoas treinadas, capacitadas, conseguem cuidar da operação, fazer controle, análise e gerir todo esse processo em busca de rentabilidade. E como que nós, aqui no Centro de Pesquisa, temos trabalhado para ajudar os nossos clientes, orientar os nossos clientes aqui? Basicamente, nós temos 3 pilares. Um é o sistema de produção sustentável, e a gente mostra claramente para vocês quais são os desafios e as oportunidades que tem aqui. Então, a gente tem planejamento da safra com gestão à vista, mostrando como nós estamos. Nós temos acompanhamento zootécnico, mostrando a lotação e comparando ao longo dos anos. A gente precisa fazer correções quando necessário. Histórico de venda, histórico de compra de animais. Nós sabemos que preço de venda, preço de compra, lotação e desempenho são as coisas mais importantes numa fazenda de recria e engorda. Então eles têm que estar num quadro, no lugar mais visitado do seu escritório, porque você precisa olhar para eles todos os dias. E você precisa comparar os resultados da sua safra, para você saber como você vem andando ao longo dos anos. No outro pilar que nós temos aqui, que a gente faz pesquisa, qual o objetivo nosso? Nossa equipe aqui. Nós temos estrutura e pessoas para entender na fazenda de vocês quais são os problemas da pecuária, trazer para cá e resolver essas dores. Se a dor é uma diarreia na fazenda de cria, nós temos que estudar e trazer a solução. Se é pneumonia, nós temos que estudar e trazer a solução. Se é um problema de água, se é um problema de espaçamento de coxo, nós temos que estudar. Então, seja na cria, na recria ou na engorda, a gente tem pesquisado aqui para mostrar produtos e práticas para vocês, para que vocês consigam melhorar os resultados lá nas fazendas. Só pegando um exemplo aqui, por exemplo, na terminação que a gente tem um confinamento que vocês vão visitar daqui a pouco de 1.200 animais e 40 baias. A gente gera informação o tempo todo, qualidade de água, frequência de limpeza de bebedor. Então, quando a gente vai na fazenda e pede para lavar bebedor dia sim, dia não, é porque a gente pesquisa aqui e sabe quanto que o boi bebe quando você lava dia sim, dia não, e quanto que é o desempenho disso. Porque a gente sabe que lavar bebedor, ainda mais depois de um dia de chuva, é difícil, mas é necessário. Isso impacta diretamente no consumo de água, no consumo de matéria seca e também no desempenho. Bem-estar animal, a gente sabe que é uma preocupação que a gente deve ter e a gente sabe que isso impacta em desempenho. Conservação de volumosos e nível de volumosos nas dietas. A gente fez várias e várias pesquisas aqui nesse sentido. Sanidade, talvez o ponto mais importante nos confinamentos que nós atendemos para evoluir seja a sanidade. Gestão, processo, operação, dieta, isso está tudo dominado por vocês. A sanidade é, com certeza, hoje o maior gargalo da nossa terminação e precisa ser olhado com muito cuidado. Processamento de grãos, milho reidratado, sorgo reidratado, precisamos entender cada vez mais disso, porque são tecnologias que melhoram a eficiência dos animais. Ponto alto de abate, nós estamos construindo as curvas de crescimento dos animais, matando animais com 90, 120 e 150 dias, para falar, esse tipo de animal seu tem que morrer com 132 dias, porque é o melhor resultado que você vai ter. Simplesmente vai oferecer um cardápio para você, com esse custo de dieta e com esse preço de boi, você precisa abater esse boi com essa data. E coprodutos, DDG, WDG, isso é importantíssimo de trabalhar, caroço de algodão, etc. Para finalizar, o terceiro pilar que a gente trabalha aqui é treinamento de pessoas. É trazer gente de vocês para conhecer o sistema de produção e trabalhar na fazenda de vocês. Nós temos treinamentos de 7, 14 e 28 dias aqui na fazenda, sem custo nenhum para vocês, para mostrar toda essa parte. Nós temos treinamentos aqui em manejo de pasto, supervisão de pasto, manejo de confinamento, supervisão de confinamento, toda a parte de aprender a tratar. Você coloca um operador para tratar e fala, cara, mas ele nunca tratou, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é leitura de coxo, ele não sabe a importância da formação de vagão, do tempo de mistura. Ele vem para cá, fica 7 dias e ele aprende tudo isso. Supervisão de confinamento, a gente também tem aqui o treinamento, supervisão de confinamento, e controladorias nas fazendas, que tem todas essas informações aqui, a gente mostra como a gente faz e como você pode fazer na sua fazenda. E finalizando, nós temos um treinamento que dá noções práticas de gestão, seja em suplementação, seja em pastagem e seja recria ou terminação de animais. O que nós estamos preparando aqui
são os nossos clientes para aproveitar as oportunidades do futuro e superar os desafios. Beleza? Muito obrigado.